Vamos começar agora uma entrevista sobre Síndrome de Estocolmo. Estou chegando aqui na Rádio Excelsior. E aí, mestre? Boa tarde. Joia? Tudo jóia, Danilo? Tudo jóia? Tudo em paz. Já fechou cantar. O amor dos pedaços. Quando um coração se quebra, mesmo que seja de aço, Tem uma folhinha de papel, Márcia? Você tem uma folhinha de papel aí? mesmo que seja de ferro. Não é difícil não. Isso é resistir, cara. Obrigado. Aí é impossível. E ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim. Foi assim que fez em nós. Esse amor iluminado. Foi assim que fez em mim. Foi assim que fez em nós. Esse amor iluminado. Esse amor Iluminado. Esse amor iluminado. Esse amor. Esse amor. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. E vamos à previsão do tempo com Cláudia Valéria do Imetro. Boa tarde, Cláudia. Previsão do tempo. Olha um ventinho bom. Olá, boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes. Aqui é Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos falar sobre o tempo nesse início de semana em todo o estado, que segue com ocorrências de chuvas ao longo de toda a faixa litorânea. Essas chuvas elas são rápidas, isoladas, intercaladas com períodos de abertura de sol. Na região centro-oeste, com o sol prevalecendo durante todo o período, mantendo a condição de baixa umidade relativa do ar também em muitos municípios, principalmente da região São Francisco e Oeste. Em Salvador, apesar dessa a condição do tempo, né, a nebulosidade, a temperatura segue praticamente sem variação. Na capital, mínima de 22, Hoje estava e uma máxima ventania de bem 28 legal, viu? graus. Eu fui levar meu pai no médico. Corri uma ventania assim de manhã. Agora tá calor aí fora, não? Tá. Tá calor? É mesmo. Eu tô vendo as plantas ali balançando. Muito calor. Comunicando, Márcia Mendonça. E a Luba hoje está 27,08% visível, está crescendo e faltam 2 dias para a fase quarto crescente. É fase, viu? Bom, e hoje eu converso com o psicólogo da clínica Númen, Danilo Cris, sobre a síndrome de Estocolmo e a violência doméstica. Boa tarde, Danilo, seja bem-vindo de volta à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes. É maravilhoso novamente estarmos aqui para a gente bater esse papo gostoso sobre um assunto que é crucial para a gente pensar em termos sociológicos, antropológicos e, por que não, também falar psicológicos a respeito da a questão do feminino frente aos algozes, frente às pessoas que são, digamos assim, hostis, violentas
né? E aí é importante a gente Falar discutir sobre isso. É verdade. E hoje é o Dia Nacional da Saúde. A gente está falando de saúde mental, né? A gente Exatamente. hoje fala de saúde como um todo, a saúde integral. E também estamos no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. Então a gente une as duas datas, né? Uma data e um mês emblemático para falar desse assunto que eu acho que é pouco discutido. E eu gostaria de começar perguntando a você, Danilo, o que é a Síndrome de Estocolmo? E para que ela possa ocorrer, que sinais devem estar presentes? Vou fazer logo duas perguntas. Ok. Uma coisa que é importante a gente levar em consideração, Márcia, é que apesar de ser um nome corrente, é um assunto que se fala muito a respeito, não é aceito pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno mental, tá? Não faz parte da lista da Classificação Internacional de Doenças, o CID, na sua 10ª versão, Sim. e tampouco do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico para Transtornos Mentais. Não é aceito por nenhuma associação psiquiátrica, psicológica, de profissionais de saúde mental, como sendo uma síndrome realmente estudada. Não tem, não existe isso. Mas de onde é que vem? Qual é a história disso? No ano de 1973, aconteceu um assalto em um banco na cidade de Estocolmo, numa praça, na Suécia, numa praçazinha chamada Norrmalmstorg. O banco era o Kreditbanken, que foi sitiado pelos marginais, que acabaram fazendo de reféns algumas pessoas que ficaram lá por 6 dias junto com a negociação. E nesses 6 dias eles acabaram se criando um vínculo afetivo, um vínculo de amizade, jogavam baralho, ficavam aguardando o fim das negociações. Ao final foi muito estranho perceber que aqueles reféns, na verdade, passaram a defender os marginais, defender os criminosos. Então, como é isso? Como é possível uma coisa dessa? Aí, percebendo isso, um psicólogo chamado Nils Bejerot, que é também sueco, estudou o fenômeno e deu a esse fenômeno o nome de Síndrome de Estocolmo, que foi, digamos assim, o caso mais emblemático, né, de onde se surgiu essa nomenclatura. Mas várias são as manifestações, a gente enxerga isso nitidamente em diversas circunstâncias. No ano seguinte, inclusive, o caso talvez mais famoso de todos com relação a isso é de Patty Hearst, que era uma atriz que era também herdeira de um grande império jornalístico, né? Ela era filha de um dos maiores donos de mídia dos Estados Unidos, que foi colocada como refém também em um assalto. E o que é que acontece? Ela cria um vínculo com essas pessoas desse assalto a banco. É um grupo extremista. Ela cria um vínculo, abandona o próprio nome, passa a se autodenominar Tânia e vai ajudá-los em assaltos a banco. Inclusive isso é documentado, tem filmes a respeito desse caso. E não é um só, não, tem uns 2 ou 3. Então é uma situação bem peculiar que dá para ver nitidamente que a vítima ganha uma simpatia pelo algoz. Né? E ela passa a criar afeição, inclusive. Há quem diga que a própria Patty Hearst se apaixonou por um dos criminosos. Então, há aí um vínculo emocional. O que é que os estudiosos do assunto falam? Que é uma forma de se proteger. Diante de uma situação de risco, você foge da sensação de risco, criando um vínculo afetivo com aquele que supostamente pode fazer o mal, para que, quem sabe assim, ele não lhe faça mal algum. Só que, obviamente, isso tudo acontece em um nível inconsciente. Não é uma coisa racional deliberada. Claro, né? A gente imagina. Isso. E aí, a gente vai ver que a principal característica é justamente essa, quando a pessoa nutre afeição por alguém que lhe faz o mal.
E assim, você já me disse que essa síndrome não é reconhecida como transtorno mental. Isso. Mas é difícil o diagnóstico, tem tratamento, que a gente fica Tem. curioso. Hoje O em nome dia- Estocolmo a gente já sabe de onde veio. É mais ou menos, Márcia, como a gente fala assim, às vezes, complexo de Cinderela, Sim, complexo de Peter Pan. Peter Pan. Não são transtornos mentais categorizados, tá? Mas eles São existem. referenciais que vão ajudar a gente a perceber um padrão de comportamento. Então, sim, a gente sabe que existe tratamento. A principal estratégia terapêutica utilizada na síndrome de Estocolmo hoje é a psicoterapia. Acredito. Né? Através da psicoterapia, a pessoa vai perceber quais são as projeções que ela está fazendo, que tipo de mecanismo de defesa do ego ela está se utilizando, às vezes uma identificação, às vezes um deslocamento, que são mecanismos que fazem com que a gente diminua o nosso sofrimento frente a uma situação muito estressante, como é o caso de ser vitimado numa circunstância como essa. E isso não é algo tão distante. A gente geralmente, quando pensa na situação de um assalto, de um sequestro, mas não, isso acontece no nosso dia a dia. A gente vê pessoas que têm em casa relações que se assemelham bastante ao que a gente chama de síndrome de Por isso Estocolmo. que eu trouxe essa questão para fazer uma associação com a violência doméstica, né? Assim, em que momento? Eu quero que você explique mais um pouco, você acabou de dizer esse estado psicológico, ou seja, quando as pessoas passam a identificar mesmo assim, a gostar das pessoas que as maltratam. Às vezes, e em alguns casos da violência doméstica, essa identificação é anterior. É aquela história de que ninguém pega passarinho dizendo show. Então, É verdade. o algoz, ele começa um relacionamento mostrando que tudo são flores. Isso, que ele é É maravilhoso. tudo maravilhoso. É como, eu não sei se você já ouviu falar do rapto de Coré, que é um tema mitológico da Grécia Antiga, que conta que Hades, que era o deus avernal, o deus do mundo inferior, se apaixonou pela própria sobrinha, Coré. E que Coré em grego significa graciosidade. Era muito ingênua, muito dócil. Aí ele, para atraí-la, faz o quê? Uma flor lindíssima. Ela se abaixa para cheirar a flor, quando vê o chão abre e ela é engolida e jogada no mundo avernal, no mundo inferior. No que a gente hoje chamaria de inferno. Sim, Né? sim. Mas obviamente que para a lógica grega não era um inferno cristão. E aí, o que é que acontece? Nessa perspectiva, a mãe dela deprime, a mãe dela fica angustiada, e a mãe dela é a deusa Deméter, é a deusa da prosperidade, é a deusa da fertilidade da terra, da questão da agricultura. O que é que acontece? Todos os agricultores começam a orar, pedindo para voltar a ter as bênçãos da... Aí Zeus vai em busca, saber o que é que aconteceu com Deméter. Deméter explica para ele que perdeu a filha. Aí Zeus procura e acaba encontrando ela lá embaixo. Mas quando ele encontra, ela já comeu da semente da romã. E existia uma regra que dizia que se você comesse qualquer coisa no mundo avernal, você estaria preso a ele para todo sempre. E aí com isso, Coré deixa de ser Coré, passa a se chamar Perséfone. Perséfone é a única das deusas que é capaz de transitar entre o Olimpo e o mundo avernal, representando o quê? A mulher que amadureceu diante da sua ingenuidade, porque foi conquistada por uma flor da ingenuidade, e quando na verdade não era nada disso, era um demônio mesmo que estava ali, fazendo de conta que era uma coisa quando na verdade é outra. Então ela tem essa perspectiva, o que a pode amadurecer e rever o que ela realmente quer para ela. E aí ela tem essa capacidade de transitar entre os mundos. Há quem diga que, metaforicamente, isso se remete ao mundo interior, a introspecção, a introversão, e o mundo exterior, a extroversão. Né? Que a pessoa que tem esse amadurecimento tem a capacidade de fazer esse caminho de para dentro e para fora. E aí cresce com isso, amadurece, tem a possibilidade de uma outra perspectiva de vida. E essa síndrome, né, para ficar bem claro, ela pode se desenvolver em vítimas, como você colocou, vítimas de sequestro, vítimas de pessoas que são submetidas a, por exemplo, prisão domiciliar e também vítimas de abusos pessoais, né, como crianças, mulheres e crianças que são submetidas à violência doméstica.
E como também, no caso na violência doméstica, é a mulher agredida pelo marido, ela continua a amá-lo, como se as agressões, assim, fossem normais, naturaliza. Exatamente, entendeu? a questão está aí. Naturaliza. Na síndrome de Estocolmo, a pessoa que está sendo vitimada pela síndrome, ela normaliza o que não é aceitável. Ela naturaliza uma coisa que é muito má, que faz muito mal para ela. Ela relativiza aquilo, diz que é bobagem, que não é nada demais. Ah, isso é coisa dele. Ah, isso tem a ver com a educação que ele recebeu. Ele bebeu, só faz isso quando bebe. Isso, exatamente. Esse tipo de justificativa já está indicando que a pessoa não está dando conta de lidar com o fato de que está com um algoz, que está com uma Sai da pessoa. realidade, É um né? carrasco ali. Você está criando um vínculo com um carrasco. E é preciso ajuda profissional. Sim. Aí é preciso ajuda profissional para poder ela ter a possibilidade de despertar. E, inclusive, a família é crucial nessa ajuda aí de buscar ajuda. É verdade, porque você sai da real. Sim. Eu acho que é um mecanismo de defesa, ou a pessoa, eu acho que não consegue, né, de repente, encarar a verdade. Né? É complicado isso, mas a gente sabe que existe e a gente até, de certa forma, conhece alguém que a gente não sabe caracterizar às vezes, que é uma síndrome de Estocolmo, mas a gente conhece situações em que as pessoas... Eu conheço várias, porque eu atendo clinicamente, e aí não são poucas as pessoas, e é bom lembrar, não são só mulheres, tá? Alguns homens também estão vinculados a essa forma de afeto, tá? De como se, não, mas eu mereço isso que ela faz comigo. E aí se submete a esse tipo de atrocidade, eu diria, não tem outro termo para dar, né? Porque são situações extremamente hostis, que vilipendiam, que colocam ele para baixo, jogam abaixo do abaixo. Entende? Então isso realmente é uma coisa pra gente tomar muito cuidado, porque a vítima, ela se vincula, ela se apaixona pelo algoz que tá ali fazendo mal por ela, mas mesmo assim tá ali dizendo que não tem nada demais, que tá errado. Isso tem a ver por uma questão de sobrevivência, de preservação da vida, por medo? Sim, às vezes é medo de que algo pior aconteça. Sim. Né? Aí é inconsciente, você vai mas que dessa forma... Aí também tem outra coisa, né? A questão de que às vezes a gente se permite aceitar o amor que julga merecer. E é por isso que a psicoterapia faz toda a diferença nesse caso, Márcia. Que vai ajudar a pessoa a perceber, a notar o que é que realmente está por trás daquilo tudo. Que às vezes é essa noção de que o amor que eu mereço é esse assim, desse jeito. Ou seja, uma autoafirmação bem lá embaixo, um auto-amor completamente dissolvido, né? Por quê? Porque depende do amor do outro para se sentir afirmado, para se sentir importante. Só que esse amor que vem com surra, que vem com castigo, vem com punição, vem com humilhação, vem com xingamento, vem com inúmeras circunstâncias que são muito difíceis, e é preciso a gente rever se é esse amor realmente que você merece. Isso. Tem vários viés, né? Como você disse. Tem a questão da preservação da vida, tem a questão da autoestima, do merecimento, tem a questão do medo. Eu acho que fazer um diagnóstico disso é complicado. Isso, é o que eu falei. Os estudiosos, eles dizem isso, que a pessoa, na verdade, inconscientemente, ela nutre um afeto na tentativa de se proteger. Sim. Aí atenua, aí tenta minimizar, porque entrar em contato com a verdade aí nesse caso é doloroso. É doloroso demais. E aí ela minimiza. É a família. Isso. Mas o que é que vão pensar de mim? Meu Deus do céu. E se ele fizer pior depois que eu romper? Ou se acontecer tal coisa? Entende? Então tá sempre nessa ideia. E infelizmente essas pessoas acabam nessa mendicância, aceitando, como é que eu diria, farelo ali, né, de afeto, vem um elogio, um carinho, uma cariciazinha, que vem acompanhada com humilhações, vem acompanhada com diversas situações em que há risco, inclusive, da integridade física da pessoa, né? E aí eu vejo como é difícil, eu acho, que fazer contato. Né?
A pessoa às vezes acha que é um apaixonamento exacerbado, que não consegue se desvincular. E no fundo não é nada. Não necessariamente, né? Não. A vida pode prosseguir. Você teoricamente, né? Conscientemente, você não pode gostar de alguém que não lhe valorize, que lhe maltrate. O caso que eu falei agora há pouco de Patty Hearst, ela acabou conseguindo sair. Ela foi presa, Sim. porque ela participou de roubos. Imagina Ela foi isso. presa. Aí o presidente dos Estados Unidos da época deu um salva-conduto para ela. Ela saiu, foi perdoada, porque ficou provado que nessa situação afetiva, ela foi meio que... Ela teve vítima de uma lavagem cerebral. Sim. E aí ela conseguiu voltar a si, digamos assim, né? estado Tomar normal, consciência. Acabou se casando com Bernard Shaw e seguiu sua vida. Entende? Então é sim possível que a gente se restabeleça, que a gente volte atrás e que a gente siga adiante. Não Entre tem... aspas, se cure. Exatamente. Entendeu? Não é uma coisa que a gente vai ficar acometido pro resto da vida. Agora, o que é que a gente tem que tomar muito cuidado, Márcia? Sim, sim. A compulsão à repetição. É Que, verdade. infelizmente, algumas pessoas têm uma compulsão à repetição. É aquilo que a gente fala no dia a dia, de fulana tem dedo podre para homem. Beltrana tem propensão a acabar se envolvendo com um homem complicado nesse assunto. Então, esse tipo de fala aí está falando o quê? De que a pessoa tem uma compulsão à repetição. Ela ainda não aprendeu o que aquela experiência tinha para ensinar e precisa ainda ficar vivendo novamente aquilo até tomar consciência, ter um grande insight que um bom processo terapêutico pode ajudar, sem Exatamente. dúvida alguma. É como você disse, ficar atento aos sinais de repetição. Isso. Porque daqui a pouco vem outra relação, que às vezes não é nem uma relação amorosa, mas uma outra relação de afetividade. Não, com esse vai ser diferente. Aí acaba E aí, tudo igualzinho. tudo igualzinho. Pois é, a gente vai rapidinho, vamos lá, Zezinho, para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Você já conhece a loja da CNBB? Venha nos visitar. Eu anotei tudo aqui para não esquecer, mas tá tudo na cabeça, eu lembrei na hora. Que bom. Loja da CNBB, Avenida Leo Vigildo Filgueiras 270 Garcia. Aqui você encontra edições. Mas que a gente conhece casos assim é bem comum, viu? Eu Extremamente vou lhe dizer comum. já já um, só vou responder aqui. É bem comum, bem comum. Volta e meia eu atendo um caso assim. Eu tô com uma pessoa, filha de uma amiga. que Cuidado, eu tenho cuidado, ó. certeza- Cuidado que tá. Tô transmitindo, só pra você não esquecer, tá? Assim, uma conhecida, íntima, mas que a gente tá achando que tá nessa situação, pelo relato da mãe. Eu tô atendendo uma jovem que também, né, vive uma situação próxima. Então é preciso tomar muito cuidado, que às vezes a pessoa não nota, né? A pessoa, o cara apronta, faz trocentas mil coisas e ela relativiza. Não, é assim mesmo, é porque ele é desse jeito, é o jeito que ele aprendeu. Ah, mas isso é porque ele já foi traído, ele fica desse jeito. Ou seja, o tempo inteiro dando justificativas para os deslizes do outro que acabam levando ela a um sofrimento muito grande, mas ela o tempo inteiro atenuando a responsabilidade dele. É preciso tomar muito cuidado com isso. Né? Muito. Prevenção para um envelhecimento saudável. Porque tende mesmo a botar panos quentes, não é bem assim. Ou então, a previsão é de que cerca de 1/3 da população brasileira esteja acima dos 60 verdade, anos. Faz de conta que não existe e ninguém não ninguém participa pra sabe. ninguém. É. Entendeu? E aí você vê o quê? Que muitas vezes essa pessoa se isola, É isso. para de sair com a família, para de sair com os amigos, não tem contato com ninguém, justamente porque sente vergonha ou então porque não quer que ninguém saiba que está vivendo esse tipo de circunstância. É complicado, viu? É tão bom a gente falar assim. São coisas que sempre existiram, né? Mas que não era debatido, não era falado. E hoje, eu fico pensando, Danilo, não sei se hoje as pessoas se deprimem mais
ou se as pessoas até morriam de forma que você não se diagnóstico, e às vezes era uma depressão profunda e as pessoas achavam que era uma doença física, não tinha no passado assim tantas ferramentas, né? E a medicina não estava tão avançada, ou se está aumentando por conta da vida, da correria, do que se exige hoje, né? Na vida contemporânea, eu não sei. O que é que você acha? A gente vê o quê? Que o número da população vem crescendo. Isso, aí a gente acaba vendo muito mais, chama mais atenção. Antes era muito mais naturalizado, é aquela fala de que briga de marido e mulher não se mete a colher, ninguém se mete com isso, não sei o quê. Hoje as pessoas já se metem, as pessoas se preocupam com a integridade, as pessoas realmente estão mais focadas em perceber que não é assim, quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem que meter a colher mesmo, que quando tá errado, tá errado. Tem que... Por mais que você saia errado depois, que às vezes isso acontece, né? Mas, mesmo assim, é preciso fazer alguma coisa. Calar-se sempre é o pior, né? Agora, o que é que a gente vê? Que com essa conscientização, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, Márcia, nunca se falou tanto sobre saúde mental. Nunca se falou tanto. Mas por que se fala tanto sobre saúde mental? Porque falta. Porque é o que mais tem se percebido a falta. Não é porque se tem bastante, é porque tem falta disso. Isso é um problema, né? A gente precisa falar de saúde promovendo ela e não tentando tapar buraco. De jeito nenhum. Sem condição mais, né? 13 horas e 37 minutos, estamos de volta. Estou conversando com o psicólogo da Clínica Numen, Danilo Cruz, sobre a síndrome de Estocolmo e a violência doméstica. Se você tiver alguma dúvida, ligue pelo telefone 3328-7666 ou e-mail avozdasmulheres@40.com.br. Assim, eu estava pensando, pesquisando um pouco, lendo, né? Eu não sou psicóloga, então quando a gente traz um tema, a gente tem que ter um mínimo de pesquisa, né? Que essa identificação afetiva emocional também acontece também, talvez, para um afastamento emocional de uma realidade que ela acha perigosa, não é, e violenta, a qual até ela está sendo submetida naquela hora. É isso, a questão de que ela está passando por uma situação de violência. Se ela entra em contato com essa realidade, isso gera nela mais ansiedade, então ela faz de conta que aquela situação não existe e passa a criar uma relação afetiva pela pessoa que está fazendo mal. Então, é uma forma de se proteger. É uma fuga. Uma fuga. Né? É uma fuga. Temos ouvintes? Rádio Celso, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Quem está falando? Diga. Oi, Ferreira, seu telefone está picotando. Veja um lugar melhor para o sinal chegar para a gente. Alô? Alô, Márcia. Agora tá bom. Tá... Eu posso deixar do celular, entendeu? Sim. Boa tarde, amigo. Boa tarde, meu caro. Muito bom a sua presença aí na Rádio Celso, viu? Agradeço. Eu agradeço muito. Olha, como você estava falando sobre a síndrome de Estocolmo, há uns 4 anos atrás, no Rio Grande do Sul, não sei se o senhor soube disso, teve um caso de uma moça que ela fez vítima de um estupro e que ela se apaixonou pelo cara ao ponto que ela foi para as programações locais de TV, entendeu? Sim. Solicitando que ele procurasse ela, que ela se apaixonou por ele e que ela não ia prejudicar nada, não queria nenhum tipo de contra ele. Sim. Mas a história de que ela se apaixonou por ele e que ela queria se reencontrar com ele aqui no Brasil. Eu não sei se isso aconteceu. Obrigado, senhor. Obrigada, Ferreira, pela sua contribuição, participação também. Então, é um caso bem clássico de uma situação da síndrome de Estocolmo, que é a pessoa se apaixona, né? Eu não vou tão longe, não. Eu conheço casos, assim, da realidade daqui de Salvador, de situações próximas a isso, tá? Em que, por exemplo, a pessoa foi induzida ao sono por uma substância sem que ela soubesse que estava tomando aquela substância, foi abusada enquanto dormia, e quando acordou e percebeu que alguma coisa tinha acontecido, ela buscou saber o que realmente tinha ocorrido, e a pessoa em questão que abusou assumiu o caso, e ela ficou apaixonada por ele.
Então, esse tipo de situação pode acontecer. Isso é uma coisa que realmente... A gente às vezes acha que é coisa de filme, né? Isso. Ah, meu Deus do céu, isso é coisa de novela da Globo, isso não existe. Como é que uma pessoa vai se apaixonar pelo estuprador? Como é que a pessoa vai se apaixonar pelo abusador, por alguém que está fazendo mal desse tamanho? Não, a pessoa se apaixona mesmo. Tá? Isso pode acontecer. Pode acontecer. Isso. E isso é uma autodefesa. É bem... Que fique bem claro, né? Isso. E uma coisa também que é importantíssimo falar, Márcia, eu não posso sair daqui sem falar isso, é que estatisticamente as pessoas que passam por situações de estresse muito alto e que desenvolvem síndrome de Estocolmo são minoria. Sim, sim. É a minoria das pessoas. A maioria das pessoas não tem esse tipo Não de tem. reação. Tá? Tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Tem outras reações, às vezes não tem nenhuma reação que seja patológica, mas isso é minoria, pra gente não achar que isso é bem comum. E para que as pessoas não entrem muito na crítica, uma pessoa dessa, às vezes a dor é tão grande, não é verdade, Danilo? Que então ela faz essa transferência como se... para poder conseguir suportar. Isso, ela desloca o afeto negativo, que foi tão ruim, que ela nega aquela verdade, prefere enxergar de outra forma e aí acaba nutrindo um afeto, nutrindo um carinho, como uma forma de se proteger daquelas lembranças negativas. Isso. Mais ouvinte, Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, nossos ouvintes. Boa tarde, entrevistado. Parabéns, Marcinha, pelo tema. Obrigada, Conceição. Eu sou líder de audiência, essa família baiana maravilhosa. Eu quero desejar uma semana de paz e prosperidade. Para você também. Para todos nós. Pois é, obrigada, Conceição. Mais outro. Rádio Excelsior, boa tarde. Oi, Edna. Tudo vai? bem? Tudo. Um abraço para vocês. Um abraço para Isso você. é um programa maravilhoso, isso toca muito em mim. Sim. Essa paixão exacerbada das pessoas que não conhecem o outro e passa a viver conta assim, porque acha que é muito mimado, mas que vai morar num lugar e as pessoas não conhecem ninguém, ele não conhece ninguém, conhece uma moça e vai morar com aquela moça, e a gente vê assim hoje com tanta dificuldade que a gente vê na vida das pessoas, conhecer alguém, não saber no fundo quem é a pessoa e depois não pode desistir porque fica pensando nela, porque ela me ama, porque ela me gosta de mim, e a pessoa fica do outro lado sofrendo. Isso é muito difícil. Verdade. E a gente tem que acordar para a vida, porque quando a gente acorda é um momento que eu acho que já é tarde mesmo. Muito obrigada. Isso, obrigada, Edna. Maravilhoso, viu? Um abraço. Que Deus abençoe você e Danilo e todos do programa da Rádio C. Obrigada. Que assim seja. No caso específico que ela fala, né, que a pessoa está correndo o risco, né, se relacionar com uma pessoa que não conhece, se afasta, e aí você não sabe como a família não sabe como aquele relacionamento está funcionando, digamos assim. Pode gerar também, né? Pode gerar, sim. Síndrome de Estocolmo. Pode sim. A gente, às vezes, chama isso de complexo da Bela e da Fera, tá? Tem situações em que a pessoa, por exemplo, ela casa com a fera achando que vai virar uma bela, né? Casa com a fera julgando que vai dar tudo certo. Não, ele vai mudar, eu vou conseguir transformá-lo em um príncipe. E a coisa não acontece assim na realidade, né? Então é preciso tomar muito cuidado, que às vezes a pessoa está sob um risco e insiste naquele risco, fica meio que numa paixão obsessiva e a gente só aumenta riscos com esse tipo de circunstância. Cega, exatamente. A questão está aí, né? A paixão cega a gente. E aí é preciso a gente enxergar a pessoa como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Romantizando, como é comum, né? Naturalizando as coisas ruins, relativizando os deslizes. E isso precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu esqueci até dos e-mails. Tem um e-mail de Rosa, ela dá boa tarde, ela diz assim: Danilo, a pessoa pode vir a sofrer dessa síndrome de Estocolmo, sofrendo um impacto físico e emocional extremo? Sim, com certeza. Você falou até isso. Isso. Então, é muito frequente que a pessoa tenha
somatizações, tem as circunstâncias realmente de que o organismo reclama aí, nesse caso. E aí vem junto, né, nesse caso aí específico, vem junto a síndrome de Estocolmo com o transtorno de estresse pós-traumático. Então as coisas caminham juntas. Agora, obviamente que nesse caso precisa de uma ajuda profissional para poder auxiliar a pessoa, né, a tomar consciência do que realmente está se passando ali, que às vezes a pessoa está tão cega que não consegue perceber ali na cara dela, no nariz dela ali, ela não está vendo. Todo mundo vê, menos ela. É verdade. Aproveitando, tem outro e-mail, espera aí. Eu vi outro e-mail. Maria da Boa Tarde diz assim: Danilo, é difícil uma pessoa nessa condição, com esse transtorno, se libertar? Não é difícil. A questão é que muitas vezes ela sequer tem consciência que está passando por isso. É o que eu falei agora há pouco e volto a falar. O papel da família é crucial. O papel dos amigos é muito importante. Para poder a pessoa tomar consciência de que tem um problema. Porque para ela tá tudo bom, não tá tudo maravilhoso, não, você tá exagerando, ele não é assim não é desse jeito também não, sabe? Aquela coisa de sempre atenuar, botar panos quentes. E aí nisso ela está cega para a situação que ela está vivendo. Então, por isso, a ajuda do outro faz toda a diferença. Sem ajuda, às vezes a pessoa não sai nunca. Não sai, não tem como. Não tem, porque está presa naquela visão. Naquela visão. E não partir. E é muito frequente que esse carrasco, aí, esse algoz, faça o quê? Limite as interações sociais dela justamente para que ninguém meta o bedelho, para que ninguém dê opinião, dê palpite. Entende? Você falou uma coisa anteriormente curiosa, né? Que, assim, né? Com relação nas relações abusivas, com relação, por exemplo, um cartão de presente, né? Uma flor, um presente de aniversário, são coisas que são interpretadas, né, como algo positivo e, como quem diz assim, ele não é todo mal, não. Não, ele tem um coração bom, no fundo, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele não é todo mal, não. A gente ouve tanto atenua desse jeito. A gente ouve tanto isso, Danilo, ele não é de todo mal. E aí o problema é que a parte que não é tão boazinha, quando vem, não consegue equilibrar aquele pequeno gesto, né? Não é a mesma coisa. E uma outra coisa também, né, que é comum, eu acho que você vai confirmar isso, é que nas relações domésticas violentas, né, quando as pessoas às vezes veem os familiares, os amigos, esses que tanto se propõem às vezes a ajudar, às vezes com uma ameaça. Exato. Né? E quanto mais eles protestam e alertam para a natureza da ligação, mais ela se coloca na defensiva. Isso. Então e eu já vi isso. É por isso que o profissional ele está gabaritado para poder ajudar a acontecer de uma outra forma, que a própria pessoa chegue à conclusão de que aquilo é um problema. Para que não precise que ela aumente as suas resistências para a possibilidade de perceber que ela está vivendo uma relação problemática. Entende? Então, na síndrome de Estocolmo, a pessoa não percebe que ela está numa relação problemática. E o profissional ele vai ajudar que ela própria chegue a essa conclusão. Porque se ele disser, você vai resistir a isso, ela vai levantar todos os mecanismos de defesa para poder dizer que não é desse jeito, que você está exagerando, que você não é um profissional suficientemente bom para me atender, vou cair fora. E aí nessa, perde uma grande oportunidade de ter um grande insight, de uma grande guinada na vida, né? E quando você, como você entra somente julgando e criticando, fica difícil. Quando você julga, a pessoa já não se sente bem. Já vem armada. Exato. E aí não adianta, né? Não adianta. Acaba criando uma celeuma maior, um problema mais difícil de resolver. Por quê? Porque a pessoa vai levantar todos os bastiões de defesa para resistir ao seu suposto ataque. Quando na verdade você não está atacando, você está tentando ajudar a pessoa a perceber que ela está numa relação falida, uma relação que só está trazendo danos para a vida dela. E a gente tem que entender que as pessoas têm um limite, né? E a gente fica, não, ela quer ficar, mas não sabe, né, que a pessoa está ali
porque não consegue olhar, é muito difícil. Então, sem um apoio terapêutico, psicoterapêutico, é difícil. E ainda mais, Márcia, é uma coisa social. A gente precisa lembrar da necessidade de proteger essas mulheres que são vítimas desse tipo de violência, porque muitas delas permanecem nessas relações por não terem possibilidade de autossustento. Então, por isso a gente precisa privilegiar políticas públicas que levem à autonomia das mulheres, para que elas não tenham que ficar numa relação só por questões financeiras. Isso é absurdo, isso é uma coisa cruel. Que não dá pra gente pensar sequer na possibilidade de dizer que tá tudo bem, que é isso mesmo. Não, não é. A gente sim precisa fomentar que as políticas públicas busquem auxiliar essas mulheres para que elas não fiquem em relações violentas só por conta da questão financeira. Tenho aqui o último e-mail, até agora, de Luciana. Ela dá boa tarde a todos. Ela diz assim, parece que a gente vai falando: costumamos julgar mulheres que são agredidas pelos maridos e continuam a amá-los e defendê-los como se os abusos não fossem nada. O tema do programa de hoje nos faz ter um outro olhar sobre elas. É verdade. Né? A gente começa... É bom que a gente traga essas questões, né? Como a Luciana disse, obrigada, Luciana, para que a gente tenha, reflita e tenha um outro olhar sobre essas pessoas. Até de compaixão, porque a gente acha logo que não, que gosta de apanhar, gosta de ficar, quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, né, Márcia? Não faz sentido. Não faz. Não dizer, é masoquista, gosta de sofrer. Não é assim. Né? Às vezes, por trás daquilo tem uma coisa que a gente não está conseguindo enxergar e nosso julgamento está sendo bem superficial. Então, eu preciso tomar muito cuidado com esse julgamento, porque ele só retroalimenta uma sensação negativa dessa mulher que vai buscar suporte novamente nesse homem. É verdade. Se sente que só, a agride. Isso. Né? E acha que só ele a entende, né? Isso. Eu acho que é isso aí que a gente ouve muito, né? Se não pode contra eles, junte-se a eles. Com relação, falando de inimigos, né? Sim. Então, acho que funciona um pouco dessa forma. Às vezes, por medo, bom, é melhor eu ficar quietinha ou eu, né? Ficar nessa relação. E aí, aquela coisa, até um amor inventado, você pensa que ama para se proteger. Agora, eu convido o ouvinte a se colocar num lugar de pensar assim, poxa, se fosse eu que vivesse com uma pessoa que eu poderia, pelo menos, pensar na possibilidade de rotular como inimigo. Conviver na mesma casa, no mesmo teto, com um suposto inimigo. Gente, é muito difícil. É muito difícil. É preciso estar na pele dessa pessoa para saber realmente quais são as motivações que levam à manutenção dessa relação. E é preciso, sem dúvida alguma, agora que a gente tem essa reflexão, que a gente seja suporte para auxiliar essas mulheres a buscarem sua autonomia, buscarem sua vida, seguir adiante, apesar desse passado difícil. Né? Que a gente verdadeiramente priorize a saúde mental dessas mulheres e que saiba educar nossas crianças, os meninos e as meninas, né? E os homens também, tá? Para que esse tipo de situação não se retroalimente, que vá cada vez mais se escasseando na história da humanidade, para que a gente não tenha tantos noticiários como a gente tem hoje de feminicídio, de situações por conta de violência doméstica. É verdade. A gente tem que parar, é a empatia, né? Se colocar um pouco, né, no lugar daquela mulher. Danilo, e finalizando, né, a gente tem que pensar sobre isso, aproveitando o gancho, que essa síndrome é encontrada nos relacionamentos de família, não só parceiro ou parceira, mas pode ser pai ou mãe, qualquer outra pessoa que exerça assim, uma posição de controle sobre a outra. Porque a gente pensa só, foi um sequestro, foi o parceiro ou a parceira, mas não é. Às vezes um pai e uma mãe, uma outra pessoa que, como eu repetindo, que exerça
um papel de controle. E a relação de pai e mãe é muito frequente também, viu, Márcia? Sim, eu já vi tantas situações da pessoa dizer, não, eu tenho uma boa relação com minha mãe. Quando você vai ver, é uma falsa boa relação com a mãe. É uma mãe castradora, é uma mãe devoradora, que não permite que aquela pessoa se desenvolva, que tenha autonomia. É uma mãe que compete com aquele filho ou aquela filha. É uma mãe que o tempo inteiro faz o que? Sabotagens na vida da pessoa. E, não, mas é porque ela é assim mesmo. Não, coitada. Ai, ela teve uma educação assim. Ai, a personalidade dela é o temperamento dela. O tempo inteiro a pessoa atenuando. É uma situação extremamente difícil porque é uma mãe tóxica, né? É uma relação tóxica, isso. É uma situação difícil de lidar e a gente precisa lembrar, gente, que sim, cabe respeitar pai e mãe, mas é muito importante também que a gente se respeite, se ame e que a gente não se submeta a esse tipo de situação quando ela se tornou uma situação patológica. E por ser mãe, talvez seja mais difícil de você se desvincular, de você enxergar. Porque minha mãe não pariu, minha mãe vai fazer isso mas comigo. É bem comum, viu, Eu Márcia? sei. É bem comum essa situação da mãe tóxica que vai controlar a vida, que vai... Tem novelas. Sim, mãe dominadoras, sim. Enfim. E a arte aí refletindo na vida real. E chegamos ao finalzinho. Muito obrigada mais uma vez, Danilo. Até breve. Foi ótimo a gente trazer para nossos ouvintes, né? Eu aprendi Até breve, Márcia. A questão que é boa a gente lembrar sempre, hoje é Dia Nacional da Saúde. E não existe saúde sem saúde mental. Então, que a gente tenha cada vez mais espaços para discutir sobre esse assunto que é tão importante e é um tema social extremamente relevante para nossas vidas, né? E que a gente consiga verdadeiramente fomentar, né, essa discussão para que cada vez mais mulheres consigam sua autonomia, consigam sua libertação nessa situação difícil que é a Síndrome de Estocolmo. É isso. Estamos no Agosto Lilás, repetindo, a gente vai trazer outros temas, né, que é o mês da conscientização, do enfrentamento, né, à violência contra a mulher. Muito obrigada e obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça, amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa A Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos com Ivanildo Fontes, com Reis Moura, produção de Danilo Alves. Fique com Deus e até amanhã. Quase sai Danilo Cruz. Danilo é ótimo.